Olá, tudo bem, sétimo ano? Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. Por quê? Eu vou fazer com vocês uma resolução comentada da AP que vocês fizeram na outra semana, tá? Então, é para tirar dúvida, refazer, revisar, é muito importante. E eu quero que todas essas resoluções estejam no caderno de vocês. Então, vocês vão assistir comigo, copiar o enunciado e fazer a resolução para ter no caderno. Tudo bem? Então, vamos começar. Questão 1. Então, o que vocês vão copiar no caderno? Questão 1. E essa habilidade aqui que tem esse código, ó, porque é referente ao nosso currículo, tá? Nosso currículo atual. Então, a habilidade: resolver e elaborar situações problema com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. Ou seja, nós vamos trabalhar com múltiplos, divisores, sem fazer realmente, um cálculo certinho, tá? Um cálculo com regras. Então, a questão era o seguinte. Vocês vão pausar o vídeo e copiar no caderno, tudo bem? A questão, a habilidade, o enunciado e as alternativas não precisa. Depois a gente copia só a certa, tá? João tem uma coleção com 238 cartões, com imagens de jogadores de futebol. Ele pretende separar esses cartões em montinhos que tenham sempre a mesma quantidade de cartões. As imagens abaixo mostram algumas opções de montes. Dentre essas, qual pode ser uma das que João poderá utilizar e, neste caso, qual a quantidade de montinhos ele faria? Então, aqui nós estamos trabalhando, gente, divisão, tá? Então, nós temos que verificar o número 238 por qual desses daqui que é divisível. Então, a gente vai fazer um por um, tá? Vamos primeiro fazer pelo 4. Então, eu tenho que verificar se 238 é divisível por 4. Então, é só fazer a continha. Então, 238 divisível por 4 dá 59, sobra resto. Dá 59,5. Ou seja, eu posso fazer 59 montinhos e meio? Fica meio estranho, né? Então, não vai ficar montinhos todos iguais. Então, não é isso que eu quero. Não é a letra A. Agora, vamos fazer com 5 figurinhas. Então, eu teria que fazer 238 dividido por 5. Porém, eu já percebo que não vai dar certo. Por que eu percebo que não vai dar certo? Para ser divisível por 5, ou seja, para ser da tabuada do 5, ou ele tem que terminar em 0 ou em 5. Mas 238 termina em 8, então eu já sei que não vai dar certo. Mas vamos testar do mesmo jeito. 238 dividido por 5 dá 47,6. Também não dá exato, então não é o que eu estou procurando. Depois, 6. Então, eu tenho que fazer 238 dividido por 6. Dá 39,6. Também não é o que eu estou procurando. Olha que eu fiz. 238 dividido por 7 é igual a 34. Então, só pode ser a alternativa D, que é a que vocês vão copiar no caderno, ok? Então, alternativa D. Dúvidas lá comigo depois, tá? Pausem o vídeo, terminem de copiar e eu já vou para a segunda, depois vocês vão junto comigo. Questão 2. A habilidade é a mesma, tá? Resolver e elaborar situações problema com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum por meio de estratégias diversas sem aplicação de algoritmos. Não precisa copiar ela de novo, você já copiou. Só colocar questão 2, o enunciado, e aí a gente vai colocar a alternativa correta. O ano de 1969 ficou marcado por ser a data em que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Em 2024, a NASA pretende levar a primeira mulher para a superfície da Lua.
Dos números a seguir, aquele que é divisor de 1969 de 2024 é? Para a gente descobrir os divisores, a gente tem que fatorar o número, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. O que é fatorar, gente? Fatorar é você ir fazendo as divisões por números primos, bom? Então, primeiro a gente vai fazer pelo 1969. Tá aqui. O primeiro número primo que dá para dividir o 1969 é o 11. Então, 1969 dividido por 11 dá 179. 179 também é número primo, então eu também dividi por 1. Dividi por ele deu 1, tá? Agora, o 2024, ele é par. Então, eu dividi por 2, deu 1012. Dividi por 2, deu 506. Dividi por 2, deu 253. Dividi por 11, deu 23. Dividi por 23, deu 1. Tipo MMC, tá? E aí, qual que é o que tem comum nos dois? É o 11. Então, o 11 é divisor dos dois. Professora, mas eu não lembrava como fazer isso. Teria outra maneira? Sim. O que você poderia fazer é pegar o 1969 e dividir por 4, ver se dava exato. Dividir por 11, ver se dava exato. Dividir por 23, ver se dava exato. Dividir por 179, ver se dava exato. E fazer a mesma coisa com esse, verificar quais davam exato. Então, daí, o único que daria exato nos dois seria o 11. Seria uma outra opção, tá? Mas é isso. Então, aqui a gente envolveu a noção de divisor, revisou um pouquinho de MMC, embora a gente não usou, né, o MMC exato, mas tá aqui. A gente usou a ideia de divisor comum, tá? Termina de copiar certinho, vamos para a próxima. Então, perdão, é a letra B. Então, questão 3. É a mesma habilidade de novo, não precisa copiar a habilidade, você já copiou lá na questão 1, copia só a questão. Questão 3. Uma costureira recebeu a encomenda para confeccionar conjuntos idênticos para uma loja. Para essa confecção, ela recebeu 2 fardos de tecidos com medida de 36 metros e 28 metros. De forma a não desperdiçar material e para que todos os conjuntos confeccionados fiquem no mesmo padrão, a costureira precisa recortar os tecidos em peças de mesma medida, de maneira que essas medidas sejam a maior possível. Quantos metros terá cada peça de tecido? Muito bem. O que será que a gente tem que fazer aqui então? Eu vou dividir. Se eu vou dividir em pedaços, eu sei então que eu vou ter que fazer divisores. E se eu vou ainda, eu quero saber a maior possível. Então, máximo. Então, eu quero o máximo divisor comum. Alguém lembra como faz MDC? Não? O MDC é aquele lá que a gente faz, né? Tipo um MMC. Faz a decomposição, só que a gente vai circulando aqueles que dividem os dois números ao mesmo tempo. Vamos relembrar? Então tá aqui. 28 e 36. Eu divido os 2 por 2 porque os dois são pares, tá? Então 28 dividido por 2 dá 14, 36 dividido por 2 dá 18. Muito bem. Então eu circulei porque eu sei que eu dividi os dois ao mesmo tempo. Aqui, vou dividir de novo os dois ao mesmo tempo por 2, porque eles são pares, eu circulei de novo. 14 dividido por 2, 7. 18 dividido por 2, 9. Então, tá aqui. Agora, eles não são mais pares, tá? O 9, ele divide por 3, que é o próximo primo. Então, eu vou dividir 9 dividido por 3, copio 7. Então, vai 7, 3. Divide por 3 de novo. E agora, divide por 7. Cheguei em 1. Quem que eu circulei? Só o 2 e o 2. Portanto, o MDC vai ser 2 vezes 2, 4. O MDC vai ser 4. Isso significa que cada pedaço do tecido, cada peça do tecido vai ter 4 metros. Letra B. Tá bom? Muito bem. A questão 4 é a mesma habilidade, não precisa copiar de novo, tá? Então, é a mesma costureira, ó, é o mesmo problema.
Só que agora está fazendo outra pergunta. Quantos conjuntos a costureira poderá confeccionar com o tecido que recebeu? Bom, eu já sei que o tamanho do conjunto, o tamanho, né, da peça que vai fazer o conjunto é 4 metros. Não é isso? Vamos voltar aqui. Ah lá, 4 metros. Ok? Então, eu quero saber quantos conjuntos vai ser no total. Bom, é só pegar isso daqui, essa medida, então, o total, e dividir por 4. Então, primeiro eu vou somar 36 com 28. E a resultado eu vou dividir por 4. Então, olha lá. 36 com 28 dá 64. Então, eu tenho um total de 64 metros de tecido. Cada peça tem 4 metros. Então, eu vou fazer 64 dividido por 4. Porque o MDC meu deu 4. Que dá 16, que é a letra C, então. Ok? Aqui, é 16. Tá? Vamos para 5. Questão 5. Agora vocês vão copiar a habilidade, porque mudou a habilidade. Então, questão 5. Resolver e elaborar situações problema que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora no contexto de educação financeira, entre outros. Então, tá aqui para vocês copiarem esse, tá? Copiem o do currículo. Então, vamos ler a questão e vocês vão copiar também. Um anúncio oficial nos meios de comunicação afirmou que no próximo mês a conta de energia elétrica terá um aumento de 10%, provocado pelas estiagens do período. Se a conta de luz de uma residência no mês atual foi R$ 80, e supondo que o consumo de energia dessa residência se mantenha igual no próximo mês, qual será o valor da nova conta de luz? Bom, eu sei que eu gasto 80, eu sei que vai aumentar 10%, então eu preciso calcular 10% de 80, tá? Primeira coisa, gente, 10%. O que eu tenho que lembrar? Que 10% é 1/10 do 100%. É o 100 dividido por 10 dá 10, tá? Então, 10% é sempre 1/10 do meu valor. A gente já revisou isso, né? É sempre 1/10 do meu valor. Então, é só pegar o 80 e dividir por 10. Isso vai dar meus 10%, tá? Que no caso vai dar 8. Então, a quantidade que vai aumentar é 8. Mas eu não estou perguntando a quantidade que vai aumentar. Eu estou perguntando quanto que vai pagar. Então, é só fazer 80 mais 8, certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que 10% de 80 é 8. Por quê? Porque 10% é só pegar 1/10 do valor. É só pegar o valor e dividir por 10. Então, eu somo 80 com mais o 8 de acréscimo, que dá 88. A resposta é a letra C. Fácil, hein? Fácil, fácil. Questão 6. Não precisa copiar a habilidade, porque é a mesma da questão anterior, tá? Questão 6. Priscila aproveitou uma sexta-feira de promoção geral no comércio para comprar uma televisão que custava R$ 2.000 antes da promoção e que queria ser vendida nessa sexta-feira a R$ 1.500. Qual desconto aproximado em porcentagem Priscila conseguiu? Tá, então olha lá. 2.000 custava antes, caiu para 1.500, certo? Então, eu sei que de 2.000 para 1.500, eu tenho aí um desconto em reais de R$ 500. Mas eu preciso saber, em porcentagem, quanto que esses R$ 500 é. Eu preciso verificar que dentro do 2.000, cabe 4.500. Ou seja, o desconto é 1/4 do valor. Se é 1/4 do valor, eu sei que tem uma porcentagem que representa também 1/4 do meu valor, que é o 100 dividido por 4, que vai dar 25. Então, eu sei que vai ser 25%, tá? Então, vamos ver. Eu sei, então, 2.000 menos 1.500 dá 500, que é o desconto. 500 é 1/4 do valor, ou seja, 1/4 de 2.000. E eu sei também que 1/4, na verdade, representa 25%. Por quê? Lembra, para eu ter 25%, eu sempre pego 1/4 do meu valor, ou seja, eu divido por 4. Então,
eu sei que vai ser a letra B, que é 25%. Viu que nem tinha muita conta para fazer, né? Era mais de cabeça, né? Tá? Vamos lá. Questão 7. Questão 7, outra habilidade, essa tem que copiar. Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Bom, então é o seguinte, vamos relembrar o que é cada coisa. Variável, como o nome diz, o valor fica variando, ou seja, não tem um valor fixo. Agora, incógnita, eu descubro o valor que deve ser colocado no lugar da letra, ou seja, é um valor fixo, tá? Então, a gente tem que agora observar as situações e verificar quais assumem o papel de variável, ou seja, aqueles que variam toda vez eles variam o valor, tá? Então, vamos lá. Dois números x e y tais que 2x mais y é igual a 6, x menos y é igual a 3. Isso daqui é um sistema de equações, vocês vão aprender isso ano que vem. E ele tem valor fixo, percebam que eu não fico atribuindo valor a eles. Eles têm valor fixo, então isso daqui é uma incógnita, então não é um. Então, 2. O preço y de um produto que está relacionado à quantidade x em quilos desse produto, somado a R$2, é dado pela fórmula. Gente, então é o seguinte, eu não sei que produto é, e tá falando que é um preço e 1 quilo. Vocês concordam comigo que isso não vai ser fixo? Então, se eu posso variar tanto o preço quanto o quilo. Então, ó, variar está variável, então a 2 é variável. 3. Em uma loja, o preço das calças Y é R$30 e ao comprar 5 camisas do preço X e 3 calças do preço Y, o preço total foi 240. Percebam o seguinte, que aqui eu não estou falando que eu vou dar um valor, eu estou falando que eu vou ter uma quantidade de calça, uma quantidade de camiseta, mas pensa que essa fórmula sempre vai ser fixa. E dependendo ali, se eu tiver a quantidade que eu comprei, eu consigo descobrir o valor de cada uma. Então, isso daqui é uma incógnita. E o último. Representando o tempo em segundos por x, os corpos em queda livre na Terra se deslocam y metros seguindo a expressão. Então, aqui eu tenho uma expressão. Eu tenho um tempo, tenho metros, então vocês conseguem perceber que dependendo, a altura pode variar, então ali nós temos uma ideia de variável. Então a resposta é 2 e 4, então letra C. Tá? Questão 8. Questão 8 também não precisa copiar a habilidade, porque é a mesma da questão anterior, estamos na metade. Compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. É a mesma habilidade. Observe as duas situações a seguir. Situação 1. Um veículo está fazendo um movimento circular e a letra X representa a medida do ângulo formado desde a partida do veículo. Percebam o seguinte, gente, que esse ângulo ele vai alterando, tá? Ele vai variando. Situação 2. A letra X representa a medida do ângulo de um dos vértices do triângulo. Vocês se lembram que a medida do triângulo, da soma dos ângulos internos, é sempre 180. Lembra que vocês fizeram com o professor Pedro e comigo também aquela experiência dos ângulos? Muito bem. Então, daqui a gente tira o seguinte, que esse ângulo ele é fixo. Se aqui é 90, aqui é 60, aqui só pode ser 30. Eu descobri, então isso daqui era uma incógnita, tá? Então essa é uma variável e essa é uma incógnita. Que letra é? Variável na primeira, situação incógnita na segunda, letra D. Bom? Questão 9. Habilidade diferente. Por favor, copiem. Construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados.
Utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Acabei de falar. Agora na questão anterior. Então nós temos que aqui é 55 e 83. Eu preciso descobrir o outro. O que é bom fazer? Eu verificar o que eu já tenho e tirar do 180, tá? Então o que eu já tenho? 55 mais 83, 138. Tirando de 180 dá 42, então é a letra B. Questão 10. É a mesma habilidade, não precisa copiar. É a habilidade, tá? Na figura a seguir, o fato de a reta R ser paralela à reta AC permite afirmar que os ângulos alfa, linha e gama, linha, são congruentes a alfa e gama. Então, esse ângulo é o mesmo desse, esse é o mesmo desse. Então, eles estão formando aqui um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo sempre é 180 graus. 180 graus, ok? Então, tá aqui. Só pode ser a letra B. Opa, aí. Tá bom? Facinho, né? Vamos para 11. Copiem a habilidade. Mudou a habilidade, ok? Resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Então, a gente vai trabalhar medições, tá? Para saber exatamente a temperatura num determinado momento do dia, utiliza-se geralmente um termômetro. Nesse caso, a unidade de medida utilizada será o metro cúbico é volume, miligrama é massa, a gente usa para remédio. Graus centígrados, sim, ou graus Celsius, né? A gente usa os dois. Mais comum ainda é o Celsius, tá? Mas aqui tá centígrados, tudo bem. E milímetro é medida, né? Comprimento. Então só pode ser a letra C. Tá? Questão 12. Não precisa copiar, é a mesma da questão anterior, a habilidade. Copia só a questão. Nos noticiários sobre índice de chuva, índice pluviométrico, geralmente é informado um valor em milímetros. Por exemplo, amanhã em São Paulo deve chover 2 milímetros. O índice pluviométrico indica qual a altura da lâmina d'água que se acumulará em uma superfície de 1 metro quadrado. Nesse sentido, o índice pluviométrico é uma medida de... Muito bem, vamos pensar. Estou mexendo com grama? Não. Embora tenha milímetros, mas eu não estou mexendo com comprimento. Por quê? Pensa que eu tenho 1 metro quadrado, como se fosse um piso, e eu quero saber quanto de água acumula. Então, eu tenho, na verdade, comprimento, largura e altura. Quando para eu ter 3, né, as 3 partes, eu tenho, então, na verdade, volume. Ok? Como que eu calculo o volume de um cubo? Base vezes altura vezes largura ou profundidade. Aqui é a mesma coisa, eu estou calculando, na verdade, a altura da água naquele recipiente, por exemplo, de 1 metro quadrado, tá? Então, aqui a gente vai estar mexendo com volume. Bom, questão 13. Questão 13 é um pouco diferente a habilidade, tá? Vocês vão pegar esse daqui, são habilidades só bem de anos anteriores, tá? Então, vocês vão marcar aí essa habilidade. Indicar ângulo reto, agudo e obtuso. Vamos aproveitar já, pra gente já relembrar o que é esses tipos de ângulo? Então, a gente tem ângulo agudo, são aqueles ângulos fininhos. Pensa numa voz aguda. O que é uma voz aguda? É uma voz fina, tá? Uma voz fina. Então, agudo é menor do que 90 graus. Ângulo reto é reto. É o ângulo exatamente de 90 graus.
E ângulo obtuso, ele é maior do que 90, mas ele chega no máximo ali, né, no 180. Ele não ultrapassa o 180, tá? E nem é 180 também, porque 180 a gente chama de ângulo raso, tá? Então, aqui eu quero saber, nesse quadrilátero, o que é cada ângulo. Então, primeiro, vamos pelo ângulo A. O ângulo A, ele tem esse símbolo de quadradinho aqui. Isso daqui é um símbolo para ângulo reto. Então, eu já sei que o A é um ângulo reto. Todas as vezes que você vai desenhar um ângulo de 90 graus, obrigatoriamente, você coloca um quadradinho ao invés de fazer redondinho assim, tá? O B, percebam o seguinte, que ele está bem escancarado, tá? Se fosse 90 graus, seria até aqui mais ou menos, ó, para formar um quadrado. Mas ele está mais que 90 graus, então ele vai ser um ângulo obtuso. E a letra C, não, a letra C, ele está fininho, então a letra C é um ângulo agudo, tá? Então a resposta correta é a letra C, reto, obtuso e agudo. Bom? 14. De novo, essa habilidade aqui que você vai copiar. Resolver situações problema que envolva o uso de porcentagem no contexto diário, como 10%, 20%, 50% e 25%. Na figura a seguir, qual a porcentagem da área pintada de cinza? Primeiro, vamos ver que fração representa isso. Então, eu tenho 4 pintadas. Vamos ver o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 10, 20. Então, na verdade, a fração que está pintada é 4 de 20, tá? Mas eu posso simplificar para me ajudar. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 4, 4 dividido por 4 dá 1, 20 dividido por 4 dá 5, 1/5. Tem uma porcentagem que representa 1/5 do valor. É só fazer 1/5 de 100. 100 dividido por 5. Quanto que é 100 dividido por 5? 20. Então, na verdade, 1/5 do valor é 20% do valor. Então, aqui é 20%. Letrinha B. Certo? Ok? Questão 15. A questão 15 é essa habilidade aqui, decompor um número em seus fatores primos. A decomposição em fatores primos do número 240 é... Gente, o que é decompor? Fazer tipo MMC, tá? Você vai dividindo pelos números primos. Então, tá aqui. Então, eu divido por 2. Por quê? Porque ele é par, sempre começa por 2. Lembra quais são os números primos? 2, 3, 5, 7... 11, 13, lá, olha lá no crivo de Eratóstenes que nós fizemos, né? Lá tem, tá? Então, primeiro eu vou dividir por 2. 240 dividido por 2 dá 120. Divide por 2 de novo 60. Divide por 2 de novo 30. Divide por 2 de novo 15. Por que eu parei de dividir por 2? Porque 15 é ímpar. Então, 15 dividido por 3 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Então, essa é a decomposição. Agora, a gente vai juntar. Então, quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 2 elevado a 4. Tem esse e tem esse. 3 elevado a 1, não precisa pôr, 5 elevado a 1. Então, é a letra D. Ok? Tá aqui, letra D. Prontinho, né? Prontinho. 16. Essa habilidade aqui é a última questão, tá? Efetuar operações de adição e subtração com números decimais. O valor da expressão numérica abaixo é... Bom, eu tenho então que somar 13,47 com 5,23 e tirar 9,1. Então, primeiro eu vou somar 13,47 com mais 5,23. Então, olha lá, lembrando, vírgula embaixo de vírgula. 7 com 3 dá 10, vai 1. 4 com 2, 6, mais 1, 7. 3 com 5, 8. 1 com nada, 1. Deu 18,70. E eu vou tirar 9,1, vírgula embaixo de vírgula.
0, nada. 7 tira 1, 6. 8, não dá. Corto 1, vai 1 lá. 18, tira 9, 9. Então, tá aqui. 9,60, letrinha A. Ok? Então, de novo, o que vocês vão fazer com tudo isso, se vocês não fizeram ainda? Vocês vão pausando por questão, tá? Vocês vão copiando as habilidades, o enunciado e também a resolução. A resolução só a alternativa correta e as continhas, tá? Para que vocês tenham tudo isso no caderno. Combinado? Vocês terão então 3 aulas para isso hoje, tá? Então, fiquem tranquilos que dá tempo. Eu acredito que em 2 aulas vocês façam isso e na terceira aula vocês vão e tiram dúvidas comigo quanto à prova. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido tudo que eu refiz aqui com vocês. Serviu também de uma revisão, porque o conteúdo ali, a maioria foi do primeiro bimestre. Então, qualquer coisa é só me chamar lá no WhatsApp e tirar dúvidas comigo, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.